Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos neste modelo de culto transmitido de casa pela restrição do toque de recolher, que mais uma vez reduziu bastante o horário, nos impossibilitando de estar juntos hoje na igreja, mas estamos juntos de coração, estamos juntos através da tecnologia e louvamos a Deus por isso. Que a graça de Cristo, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós, onde quer que estejamos recebendo, participando desse momento. Eu queria começar o nosso culto lendo um texto lá em Romanos, capítulo 10, os versos de 9 até o verso 11, que diz assim: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Tantas coisas que a gente vive nesses dias que nos levam muitas vezes a nos confundir diante da desesperança, diante de tanta injustiça, diante de tantas coisas que nos afetam, mas nós confiamos no Senhor. E é nessa confiança que nos sentimos salvos por Ele e não somos confundidos. Por isso, vamos orar. Vamos colocar diante de Deus esse nosso momento, que a graça de Cristo seja manifesta durante esse tempo que estamos juntos, através desta tecnologia que nos une no momento. Pai querido, nós te louvamos e te louvamos agradecidos, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua graça. Pai, como é bom a gente poder ter estes meios para que possamos chegar às pessoas, chegar nos lares, Senhor, que nos recebem. Pedimos sobre cada um a tua bênção, sobre cada um teu cuidado, sobre cada um tua misericórdia, sobre cada um, Senhor, que a esperança do Cristo seja confirmada em cada vida. Recebe esse culto como sendo prestado em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Ao louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver. Adorai quem tudo fez e nos mantém com
noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Chururu, chururu. Ei, Pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidarias de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão, eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu e tu és meu, e tu és meu, que eu sou teu e tu és meu, e tu és meu, que eu sou teu. Este é o momento de entrega dos dízimos e ofertas. Momento quando nós, reconhecidos e agradecidos pelo que Deus tem feito, colocamos no altar do Senhor aquilo que é nossa expressão de gratidão. A nossa igreja tem vivido, como todo o Brasil, momentos de algumas dificuldades, mas a gente compreende que é a gratidão, o reconhecimento e a provisão de Deus que vai suprir as nossas necessidades. E nesse momento, vamos colocar nossa expressão de gratidão. Logo aqui abaixo está passando também a conta da igreja. Você pode fazer de onde você estiver também aí um Pix ou outra forma de transferência. A tecnologia hoje nos possibilita participar diretamente em todos os atos, mesmo estando distantes. O nosso desejo é que Deus seja sempre provedor da sua vida. Vamos dedicar a Ele, com o coração cheio de alegria e de gratidão, nossas vidas e os nossos bens. Mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, e esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre.
Ele disse haja água e céu. Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem. Ele me criou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar Pra me ensinar como ele andar. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, eu amarei, eu amarei para sempre. O mar azul, o ar sem cor, Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, com cada lar da nossa comunidade. E neste momento de comunhão, nós queremos, com o coração cheio de gratidão, apresentar diante do Senhor as vidas dos aniversariantes desta semana. Uma semana rica de aniversariantes. E como é bom isso! Como é bom celebrar a vida, como é bom podermos ser gratos pela vida de cada um de vocês, por tudo aquilo que vocês representam e são na nossa comunidade. E agora, no dia 28, nós temos o aniversário do irmão José Nilo, que é o filho da irmã Maria Eunice. Temos Letícia Alencar, que é a filha de Andréia e Marco, e também Daniel Azaf, o filho da Proirã, o irmão do Samuel e da Luana. No dia 29, temos também 3 aniversariantes. O nosso querido irmão Zélio, a irmã Jucitânia, nossa Jussi, professora na EBD, professora no departamento infantil. Também a irmã Almerinda, que é a mãe de Lissandra e de Lilian Catri. No dia 30, temos também 3 aniversariantes. Juliana Melo, que é a mãe de Guilherme e de Isabela. Leonardo, que é o pai de Davi e de Laís. E a irmã Vânia, que é a mãe de Sinho, de George e de Lila. E ainda no dia 1º de julho, temos o irmão Edmilson, que é o esposo de Joseilda. O nosso introdutor, nosso recepcionista. Nós louvamos a Deus por suas vidas. Louvamos a Deus pelo envolvimento de cada um de vocês no serviço ao reino de Deus na nossa comunidade. E é muito bom ter cada um de vocês bem pertinho de nós. Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, como é bom, Senhor, podermos estar reunidos, como é bom, Senhor, podermos cultuar o Teu nome, como é bom, Senhor, podermos render graças ao Senhor pelos aniversariantes da nossa comunidade. Nós queremos, Deus, te pedir que o Senhor continue a tomar cada um deles nas tuas mãos, que o Senhor continue a abençoar as suas vidas com cuidado, com proteção e especialmente com a tua presença de forma sentida, Pai, para que eles possam a cada dia
compreender mais e mais o quão valoroso é, Senhor, ter o Senhor na vida. O quão valoroso é termos a Tua companhia, Senhor, o Teu senhorio sobre nós. E Deus, nós queremos Te agradecer, Senhor, por essas vidas, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Do seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, Senhor. Do seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo
seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 26 até o verso 34. É uma narrativa bem interessante que demonstra, na verdade, alguns aspectos da identidade de Jesus. Isso é importante que a gente entenda, até porque hoje pela manhã nós falamos um pouquinho da compreensão que os discípulos tinham de Jesus como epistata, né? E isso nos faz perceber que este mestre, este ordenador, ele tem algumas características que são importantes, e esse texto vai nos trazer alguns aspectos desta figura de Jesus. Que diz assim o texto: então rumaram para a terra dos Gesarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito. Não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia em sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava pastorando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entrando nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo nas cidades e pelos campos. Esse texto traz alguns aspectos muito interessantes e traz uma situação que não nos é muito corriqueira. Até porque a nossa compreensão, e eu já chamei a atenção disso, a nossa compreensão de demônio é um pouco diferente da compreensão que havia naquela época. Volto a insistir na compreensão, especialmente no Evangelho de Lucas, daimon, ou demônio, é tudo e qualquer coisa que desestabiliza o ser humano, que desequilibra o ser humano, que tira ao ser humano a sua identidade, a sua humanidade. E Jesus, ele sai de Tiberíades, vimos hoje pela manhã a experiência da travessia, que não foi uma experiência muito fácil, como vimos hoje pela manhã, mas uma experiência difícil para os discípulos. E eles chegam do outro lado, se a gente vai pensar, eles saem de Tiberíades, vão possivelmente no norte em direção a Cafarnaum, atravessam para o outro lado, que hoje é Jordânia, perto de uma cidade chamada Irash, que é também perto da região dos Gadarenos ou Genesarenos. Do outro lado,
do Kinneret, do outro lado do mar da Galileia. Para as pessoas que têm essa lembrança do mapa, né, do mar da Galileia, fica fácil. Fizemos algumas vezes a travessia, não para o outro lado, mas para Cafarnaum. Já tivemos também do outro lado, em outras oportunidades, algumas pessoas que estiveram conosco nessas viagens, por certo, se lembram disso. Mas o importante aqui é este encontro. É o encontro revelador. É o encontro revelador porque Jesus chega do outro lado e um homem vai ao seu encontro. E o texto diz que esse homem é possesso de espíritos imundos, de demônios. Interessante, porque há alguns aspectos que caracterizam estes demônios. Primeiro aspecto é que ele desumaniza aquele homem. Tira daquele homem a sua capacidade de humanização. Tira dele a convivência da comunidade. O texto diz que ele não se vestia. Vestimenta tem um valor identitário. A vestimenta, ela não é somente para nos proteger do frio, também para nos proteger o corpo de afetações diretas do meio ambiente. A vestimenta também é identitária. Ela também nos identifica. Ela diz também de onde somos. Ela nos faz perceber. Algumas pessoas não gostam muito disso e a gente ainda diz isso, não importa como está vestido, o importante é a essência. É verdade isso, é verdade. Importante é a essência. Mas a vestimenta nos identifica. Pense um pouquinho. Se você iria para um fórum, para uma audiência, vestida da mesma forma que você vai a uma praia, você nem entraria no fórum. Você nem entraria nesta audiência de biquíni ou de sunga. Você não conseguiria fazer isso. Porque aquele ambiente pede uma vestimenta. Por outro lado, ir para a praia de paletó e gravata também é esquisito, é muito esquisito. Ninguém vai lhe proibir fazer isso, mas será extremamente desconfortável. As pessoas vão lhe olhar meio estranho. O que está fazendo esse cidadão de paletó e gravata na praia? Que a praia é lugar para você ir mais à vontade. Vestimenta nos identifica. Gostemos nós ou não gostemos nós. Vestimenta tem um aspecto cultural. Vestimenta tem uma identidade cultural. Aquele homem não tinha vestimenta, ele não tinha identidade cultural. Se você vai no Médio Oriente, é muito comum você ver aqueles homens vestidos com uma espécie de vestido até embaixo. É muito comum ver isso. No Brasil seria muito estranho. É muito comum você na Índia ou no Oriente, ali por aquela região, ver uma mulher vestida de sari, enrolada em um pano único, que faz uma roupa. Aqui seria um pouco esquisito isso. Por outro lado, as nossas vestimentas lá também são esquisitas, são estranhas de alguma maneira, porque a vestimenta gera identidade. Aquele homem não tinha identidade, ele perdera a sua identidade. Mas não somente isso, o texto diz que aquele homem também não residia em casa alguma. Ele não tinha vivência comunitária, não tinha oikos para ele. E todos nós, na verdade, somos criados e gerados para a vivência comunitária. E mais grave ainda, o texto vai dizer que ele vivia nos sepulcros. Ou seja, a convivência com os mortos, a convivência com o não ser,
A convivência com a negação da própria convivência era o comum. Aquele homem fora tirado daquilo que identifica a sua humanidade. Ele foi desumanizado. Isso é importante que a gente entenda. Aquele grupo de demônios, aquela força desintegradora do ser, tirara daquele homem aquilo que identifica a sua humanidade, desumanizando-o. Esse é o primeiro ponto que a gente começa a compreender. Mas diante daquela situação desumanizadora, diante daquela situação onde ele havia sido tirado do convívio da comunidade, aquele homem tem uma clareza, porque ele não tem nenhuma determinante social, nenhuma determinante cultural, ele está completamente perdido e ele compreende quem é Jesus. Isso é interessante. Isso é interessante. Ele diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Lucas chama a atenção de que muitas vezes são as nossas compreensões de equilíbrio, são as nossas compreensões culturais que nos tiram a clareza de quem é Jesus. Aquele homem está desnorteado, sem norte, mas ele compreende quem é Jesus. Às vezes, tão arraigados às nossas questões culturais, a nossa vestimenta, a nossa comunidade, a gente perde a objetividade de quem é Jesus. E a gente percebe isso porque os discípulos, como vimos hoje pela manhã, entendem Jesus de uma maneira como epistata, como aquele que dá o comando, como um presidente, como um mestre. Chamamos a atenção de que Marcos compreende neste texto que lemos pela manhã, no texto da tempestade no barco, ele entende Jesus como um didáscalos, como aquele que ensina, mestre enquanto aquele que ensina, enquanto que Mateus apresenta como Kyrie, como Senhor. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quais são os seus condicionamentos culturais que estabelecem essa identidade? Ou é a experiência de estar diante daquele que é o Filho do Deus Altíssimo? Esse texto trata de quase uma ironia. São os demônios que conhecem e não os seus discípulos que conhecem. Essa é a grande dificuldade que nós temos, é a grande ironia desse texto. E o texto vai dizer que Jesus vai trazer esse equilíbrio. Ele quer que esse espírito imundo, que essa força dinâmica do ser que desestabiliza, que desintegra a identidade de ser humano daquele homem, saia dele. E o texto vai dizer que foi feito muita coisa para controlar isso. Ele foi preso várias vezes com grilhões, ele foi preso com correntes, mas nada disso o segurava. A presença de Jesus reequilibra. A presença de Jesus segura aquilo que nenhuma ação humana pode segurar. Vimos isso com a tempestade. Aquilo que desintegra o ser pode ser reintegrado com a presença de Jesus. Mas há uma coisa nesse texto que me chama a atenção, e chama a atenção de todos aqueles que conhecem um pouco da história
E a gente começa a entender por que mais tarde Jesus passa pela experiência da crucificação. O texto vai dizer que Jesus pergunta àqueles demônios: quem são eles? Como é o teu nome? E aí o texto vai responder dizendo legião. O que é legião? Legião é o corpo militar romano. Legião é o grupo de militares romanos. Perceba, Lucas faz uma crítica aqui àquele poder político que estava sobre Israel e que desintegrava a cultura de Israel, ameaçava a integridade do ser humano, tirava o ser humano da sua convivência contínua. Ah, sim, não podemos negar isso. Infelizmente ou felizmente, uma crítica política, uma crítica social nesse texto, porque muitas vezes é isso que nos desintegra. Temos visto isso. Temos vivido isso no Brasil. Quantas pessoas estão sendo desintegradas pelo sistema que se estabelece nesse conflito dicotômico, perdoem-me a sinceridade, conflito dicotômico irracional. E que eu diria mais, conflito dicotômico demoníaco, porque tem separado famílias. É melhor viver nos sepulcros. Porque muitas vezes o sistema político e muitas vezes o sistema social desequilibra o ser humano. Mas é preciso ter consciência de que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. É Ele que reequilibra. Não são os grilhões, não são as orientações humanas, não são os partidos políticos, não é o poder romano que faz isso. Quem faz isso é Cristo Jesus. Esse texto é extremamente atual. Legião é o poder bélico de Roma que controla Israel, ou que controla a Galileia, Samaria, a Judéia naquela época. Esses são os demônios que desequilibram e que tiram a identidade cultural daquele povo. É interessante que o texto diz que o demônio ou os demônios pedem que Jesus mande sair, ou melhor, não mande sair para o abismo. É pisaça aí. É interessante porque os demônios evocam em Jesus a mesma identidade que os discípulos evocaram lá no barco. Mas mais interessante é que Lucas diz que Jesus não age como um epistata aqui, diferente do barco. O texto vai dizer lá no verso 32, Jesus permitiu. Epitrepsen. Jesus permitiu. Jesus diz, faz como você quiser. Eu te permito fazer como você quiser. Eu não vou ordenar você. Porque você não está no meu mundo de ordenação. Não é isso. Eu não tenho nenhum interesse em lidar com o desequilíbrio. Eu tenho interesse em lidar com o equilíbrio. Muito diferente.
O Jesus de Lucas é o Jesus que reintegra o ser humano, é o Jesus que traz o ser humano à sua consciência, à sua integridade, o seu equilíbrio, porque ele é o Filho do Deus Altíssimo. Essa é a grande diferença. Ele não usa a sua autoridade, não porque não tenha, mas porque não quer esta relação com aqueles que convivem no mundo da morte, aqueles que preferem estar diante da negação da comunhão, da negação da comunidade. Meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito mais sério do que nós podemos imaginar. E o texto diz que esse Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que não quis assumir a posição de epistata aqui, permite que aconteça. E o texto diz que os demônios vão para os porcos e eles se precipitam no mar e ali eles morrem. Acaba. Há vários fatores que não dá para nós discutirmos aqui, como, por exemplo, pastoreio de porcos em uma área que não deveria ter. Há uma série de discussões em torno das imagens desse texto, mas eu queria deixar claro isso. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, é aquele que reequilibra as coisas, mesmo que a sociedade, mesmo que os poderes políticos, mesmo que a identidade cultural nos tire a integridade de seres humanos. A gente vai ver o resultado disso. Na próxima quarta-feira, a gente vai ler o texto de 35 a 39. Mas importante aqui é que Jesus é reconhecido na sua identidade. Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Ele quer nos reintegrar, nos reharmonizar. Se fosse nos nossos dias, talvez seriam vários diagnósticos para este homem. Não nos interessa os diagnósticos, nos interessa o ser humano reestabelecido, reorganizado no poder de Cristo Jesus. Se Cristo é reconhecido por você como Filho do Deus Altíssimo, com certeza a sua vida se reintegra. Como o apóstolo Paulo disse aos Romanos no texto que nós lemos, nós somos salvos. Nós somos salvos porque com o coração a gente crê para a justiça e com a boca a gente confessa para a salvação. Foi isso na vida daquele homem totalmente desintegrado. Que Deus abençoe a sua vida e a minha vida. E que nós tenhamos a consciência clara e plena de que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. Que Ele nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, e te louvamos agradecidos por essa experiência, Senhor. Quantas vezes nos sentimos desintegrados, Pai? Olhando para o lado, olhando para o outro, sem saber para onde ir, querendo nos afastar de tudo e todos. Pai, nós te pedimos que Tu nos dês a consciência clara de quem Tu és para nós. Muito mais do que um ordenador, muito mais do que aquele que ensina, muito mais do que aquele que manda. Senhor, Tu és o Filho do Deus Altíssimo e nós te louvamos por isso. Pedimos, Pai, a Tua bênção sobre cada vida, sobre cada um daqueles que estão conosco. Através desses canais, Pai, te louvamos agradecidos e te pedimos
Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um deles. E sobre cada um deles o Senhor levante o seu rosto e lhes dê a paz, o shalom, a harmonia de existência. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe dê uma semana abençoada, de muita graça de Cristo na sua vida. Nada pode me trazer tanto prazer, nada pode dar sossego ao meu coração. Somente de tuas mãos eu posso receber tamanha graça, tanto cuidado. Nada pode me trazer tanto prazer, nada pode dar sossego ao meu coração. Somente de tuas mãos eu posso receber tamanha graça, tanto cuidado. Teu nome é santo, és poderoso. Teus anjos clamam, Santo, Santo é o Senhor. Teu nome é santo, poderoso. Em ti descanso. Santo, Santo é o Senhor. Nada pode me trazer tanto prazer, nada pode dar sossego ao meu coração. Somente de tuas mãos eu posso receber tamanha graça, tanto cuidado. Teu nome é santo, poderoso. Teus anjos clamam, Santo, Santo é o Senhor. Teu nome é santo, és poderoso. Descanso, Santo, Santo é o Senhor.